Já sentiu que alguém importante se afastou de você? Aquelas pessoas que pareciam tão próximas, mas de repente começam a se distanciar sem explicação. Parece que, quanto mais você tenta se aproximar, mais elas se afastam. E você se sente no desespero, correndo atrás delas, tentando resgatar o que era bom. Mas eu vou te dizer uma coisa agora. Chega disso, porque a verdade é que você não precisa correr atrás de ninguém. Não importa o que tenha acontecido, a forma como você vai lidar com essa situação depende única e exclusivamente de você. E é exatamente isso que a filosofia estoica nos ensina. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 passos infalíveis, baseados nos princípios do estoicismo, para inverter o jogo e fazer com que essa pessoa perceba o que perdeu. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade aqui no Força Inabalável, inscreva-se agora e curta o vídeo. Assim, podemos continuar entregando conteúdo que vai transformar sua mentalidade e te ajudar a conquistar a verdadeira força interior. Agora, respire fundo, porque vamos embarcar em uma jornada de autossuficiência emocional. Primeiro passo: entenda o que está sob seu controle e o que não está. O primeiro passo para transformar essa situação começa com um conceito muito importante do estoicismo: a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Você não pode controlar o comportamento da outra pessoa, mas você pode controlar sua própria reação a isso. O que isso significa? Quando alguém se afasta, a primeira coisa que você deve fazer é parar de buscar respostas ou justificar o comportamento dessa pessoa. Não se culpe. Não entre em conflito mental. Isso é parte do que o estoicismo chama de o que está fora do nosso controle. E você, como um verdadeiro estoico, deve aceitar isso com serenidade. A dor e a frustração vêm de tentar controlar o incontrolável. E é nesse ponto que você precisa tomar as rédeas e mudar sua mentalidade. Segundo passo: pratique a aceitação da impermanência. No estoicismo, aprendemos que nada é permanente, nem os bons momentos, nem os ruins. Tudo passa. As pessoas mudam. As situações mudam. Portanto, o afastamento de alguém não é uma sentença eterna. O sofrimento que você está vivendo também passará. Em vez de lutar contra o que é inevitável, aprenda a aceitar. Aceitar que os relacionamentos têm altos e baixos. Aceitar que a distância de alguém pode ser uma fase, um aprendizado, ou até mesmo uma oportunidade de evolução. Não se apegue ao passado. O presente é tudo o que você tem, e com o presente, você pode escolher sua reação. Terceiro passo: concentre-se no que você pode aprender com a situação. Toda a adversidade é uma oportunidade disfarçada. A dor da rejeição ou do afastamento pode ser uma das maiores fontes de autoconhecimento que você vai encontrar. Pergunte-se: o que essa experiência pode me ensinar? Talvez você tenha falhado em algo, ou talvez tenha permitido que algo fosse mais importante do que sua paz interior. Ou ainda, talvez você apenas tenha se apegado demais a uma pessoa que não valorizava seu valor. O estoicismo nos ensina a usar cada dificuldade como uma ferramenta de crescimento. Então, aproveite esse momento para refletir e aprender. Quarto passo: fortaleça seu autocontrole emocional. O autocontrole é uma das virtudes mais poderosas que podemos cultivar. A situação pode ser dolorosa, mas a forma como você reage é totalmente sua responsabilidade. No estoicismo, dizemos que os sentimentos não surgem do nada. Eles são frutos das nossas próprias interpretações. Se você sentir raiva, mágoa ou tristeza, pare e reflita. Você está permitindo que os outros controlem suas emoções? Ou está sendo o mestre de seus próprios sentimentos? Ao cultivar o autocontrole, você começa a perceber que ninguém tem o poder de tirar sua paz, a menos que você permita. Quinto passo:
Não busque validação externa. Os estoicos sempre nos lembram que a verdadeira felicidade vem de dentro. Não se prenda ao que os outros pensam de você. Quando você vive buscando aprovação ou validação, você se coloca em uma posição vulnerável. A outra pessoa pode decidir se afastar, mas você não pode depender dessa validação para se sentir completo. Lembre-se, você já é suficiente, sem precisar da aceitação de ninguém. Essa é uma das maiores lições do estoicismo. Não deixar que os outros determinem o seu valor. Seu valor vem da sua virtude, do seu caráter e da sua própria paz interior. Sexto passo: use o distanciamento a seu favor. Agora que você aceitou a situação e não se deixou abalar emocionalmente, é hora de usar o distanciamento a seu favor. No estoicismo, há um conceito muito interessante chamado apatheia, que significa liberdade das paixões. Isso não é indiferença, mas uma forma de viver sem ser governado pelas emoções. Então, se a outra pessoa se afastou, veja isso como uma chance de fortalecer sua própria independência emocional. Use esse tempo para se concentrar em si mesmo, no seu próprio crescimento e no que realmente importa para sua evolução. Não desperdice energia tentando mudar o que não pode ser mudado. Use esse espaço para ser mais forte e mais equilibrado. Sétimo passo: aplique a virtude da gratidão, mesmo em tempos difíceis. O último passo é talvez o mais poderoso: praticar a gratidão, mesmo quando as coisas não vão como você planejou. No estoicismo, aprendemos que a gratidão não deve depender das circunstâncias externas. Você pode ser grato, até mesmo pelas dificuldades, pelas lições que elas trazem. Portanto, seja grato por essa experiência, por tudo o que ela está te ensinando. Grato pela chance de se fortalecer, de se conhecer melhor. Quando você desenvolve essa mentalidade de gratidão, você não só se liberta da dor da rejeição, mas também se torna imune a qualquer coisa que venha a acontecer no futuro. Agora que você já tem os 7 passos fundamentais para lidar com o afastamento de alguém de uma forma mais estoica, vamos refletir mais profundamente sobre como a filosofia estoica pode transformar essa experiência. O que o estoicismo realmente nos ensina é que o sofrimento não vem da situação em si, mas de como nós a interpretamos. Se você realmente parar para pensar, a dor que sentimos não está no fato de alguém ter se afastado, mas na história que começamos a contar para nós mesmos. Eu falhei. Não sou importante o suficiente. Não sou digno de amor. Isso é o que nos enfraquece. O estoicismo nos desafia a interromper essa narrativa, a interromper a tempestade emocional que surge quando as coisas não saem como gostaríamos. Se você viver sua vida com a expectativa de que as pessoas vão sempre estar ao seu lado, você vai se frustrar com o primeiro sinal de afastamento. Mas o segredo está em entender que, embora as relações humanas sejam importantes, sua paz interior deve ser inabalável. Se você se deixa abalar por qualquer mudança no comportamento dos outros, você está abrindo mão do seu poder. Agora, reflita comigo. Quem você é quando ninguém está olhando? Quando as redes sociais estão em silêncio e as mensagens não chegam? A verdadeira força está em ser suficiente para si mesmo. O que eu quero que você entenda profundamente é que você não é refém do comportamento dos outros. Isso não significa que você não possa sentir, que deve ser insensível. Não. Você é humano, e as emoções fazem parte da sua natureza. Mas o que você deve controlar é como você reage a essas emoções. O estoicismo nos ensina que é normal sentir dor, mas a verdadeira sabedoria está em não permitir que ela controle sua vida. Quando alguém se afasta de você,
Não entre em um ciclo de desespero. Não reaja imediatamente. Não busque soluções desesperadas ou respostas que talvez nunca venham. Em vez disso, vá para dentro de si. Busque a sua paz. Como diz Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. Agora, imagine que você tenha passado por todas essas fases e começa a perceber algo extraordinário. Você se sente mais forte, mais focado, mais tranquilo. Como se o peso do comportamento alheio já não tivesse mais poder sobre você. É como se você tivesse tomado as rédeas da sua própria vida, não dependendo da aprovação ou da presença dos outros para se sentir bem consigo mesmo. Essa é a verdadeira liberdade. E é justamente aqui que muitos falham. Ao buscar desesperadamente uma resolução externa, ao querer forçar um retorno ou reverter uma situação, eles esquecem de um princípio estoico fundamental. A verdadeira resolução está em como nós lidamos com a situação internamente. Não adianta tentar manipular os outros, forçar uma mudança ou fazer alguém se aproximar de novo. O que importa é como você vai crescer e se tornar mais forte através dessa experiência. Outra reflexão importante do estoicismo é que muitas vezes as pessoas se afastam por razões que têm pouco ou nada a ver com você. Não tome a atitude de alguém como um reflexo direto do seu valor. Pode ser que a pessoa esteja lidando com questões pessoais, com inseguranças próprias ou com situações que você não tem controle. O estoicismo nos ensina a não nos tomarmos como o centro do universo. Você pode ter sido importante para aquela pessoa, mas as mudanças no comportamento dela não diminuem o seu valor. Se a outra pessoa se afastou, isso não significa que você perdeu algo. Pelo contrário, você pode ter ganhado algo muito mais importante. A chance de trabalhar em si mesmo, de crescer e de aprender a viver de forma mais equilibrada, mais independente e mais consciente. Lembre-se, o objetivo não é criar uma armadura emocional que o desconecte completamente dos outros, mas aprender a se proteger internamente para que a sua felicidade não dependa de fatores externos. Imagina a sensação de poder que você vai ter quando perceber que pode viver sua vida plena, não importando se os outros estão ou não ao seu lado. É como ser o capitão do seu próprio barco, navegando pelas águas da vida sem se perder quando uma tempestade chegar. Além disso, ao aplicar esses princípios estoicos, você acaba criando um ciclo virtuoso. Quando você para de buscar a validação dos outros, sua confiança cresce. Isso gera um tipo de atração natural, que muitas vezes leva as pessoas a se aproximarem de você. Mas agora, por um motivo muito mais profundo. Elas percebem que você não depende delas para ser completo. Isso é algo poderoso, porque quando você se torna uma pessoa que se sustenta emocionalmente, sem depender dos outros para definir seu valor, você se torna muito mais atraente. Não por uma manipulação, mas porque as pessoas naturalmente buscam essa força, essa paz. Agora pense no seguinte: a pessoa que se afastou de você, se de fato voltar, será uma adição à sua vida e não um fator que define o seu valor. O poder de sua existência não depende da presença dela. E se ela não voltar, você continuará avançando, porque seu foco está em você, no seu crescimento, e não em controlar os outros. O estoicismo, então, se torna a base para criar uma vida equilibrada. Uma vida onde as relações não são fontes de dor, mas sim de aprendizado e crescimento. Você já percebeu como, muitas vezes, nos deixamos consumir pelas reações das outras pessoas? Quando alguém se afasta, por exemplo, a primeira reação que temos é de se perguntar o que fizemos de errado ou
o que podemos fazer para reverter a situação. O estoicismo nos ensina algo fundamental sobre essas situações. O sofrimento não vem do que os outros fazem, mas da nossa interpretação do que acontece. A dor que sentimos, na maioria das vezes, não está no fato de alguém ter se afastado, mas na história que criamos em nossa mente. Uma história de rejeição, de fracasso, de não ser bom o suficiente. Porém, a filosofia estoica nos desafia a interromper essa narrativa interna. Não somos reféns do comportamento de ninguém, nem do que acontece ao nosso redor. O verdadeiro poder reside em como reagimos a esses eventos. Quando alguém se afasta, a reação inicial de angústia, de busca incessante por respostas, é muitas vezes alimentada pela ideia de que somos responsáveis pela dor. A verdade, porém, é que não podemos controlar os outros. Podemos controlar apenas como lidamos com o que ocorre. Sabe qual é a maior lição do estoicismo? Que somos donos das nossas emoções e das nossas reações. Se você permitir que a distância de uma pessoa consuma sua paz, você estará entregando seu poder nas mãos dela. Mas, ao tomar consciência de que o comportamento dos outros não precisa interferir na sua tranquilidade, você se fortalece. A dor faz parte do processo humano, mas ela não precisa ser o que define sua vida. A aceitação da impermanência é outra chave que o estoicismo oferece. Entender que as relações, como tudo na vida, são mutáveis, nos liberta da angústia. Não existe nada permanente no mundo, nem os bons momentos, nem os ruins. As pessoas mudam, e muitas vezes o afastamento de alguém tem mais a ver com a própria vida da pessoa do que com qualquer falha sua. Aceitar essa transitoriedade nos dá paz. Não podemos nos apegar a algo ou alguém que, por natureza, pode mudar a qualquer momento. O segredo é viver sem expectativas fixas, mas com o entendimento de que o que é bom hoje pode não ser amanhã. E está tudo bem. Outro conceito fundamental que o estoicismo traz é o de não se deixar consumir pela necessidade de controle. Se alguém se afasta, é comum sentir a tentação de querer trazer a pessoa de volta, de buscar explicações, ou até mesmo de mudar a própria forma de ser para agradar. Mas essa busca pelo retorno é um erro. A verdadeira liberdade vem do entendimento de que você não precisa de ninguém para validar sua existência. Quando você se torna emocionalmente independente, não se torna refém de nada nem de ninguém. Não importa se alguém decide se afastar ou se aproximar, você segue em frente, porque sua felicidade e seu valor não dependem da presença ou da aceitação de outra pessoa. E é nesse ponto que o estoicismo nos ensina a cultivar o autocontrole emocional. Quando você pratica o autocontrole, não é que você deixa de sentir. Você simplesmente se torna capaz de escolher como reagir. A situação pode ser dolorosa, mas a forma como você encara essa dor é sua escolha. Ao invés de se afligir com a distância, você pode decidir manter a serenidade e a clareza mental. Como diz Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. E a sua opinião, neste caso, pode ser de aceitação, de aprendizado, de gratidão pelo tempo compartilhado, e não de raiva ou ressentimento. Agora, imagine que, com o tempo, você começa a perceber algo surpreendente. Não só a dor diminui, como você se sente mais forte. Você começa a ver o afastamento como uma oportunidade, não de se perder, mas de se encontrar. E ao se reencontrar, você começa a perceber que não precisa de mais ninguém para se sentir completo. Você já é completo. Ao focar na sua própria evolução, você se fortalece emocionalmente e cresce como ser humano. Quando a pessoa que se afastou percebe a sua força interior, ela pode sim voltar, mas não mais como quem procura preencher um vazio, e sim
como alguém que reconhece o seu valor. E se não voltar, você sabe que seguiu em frente, sem que nada ou ninguém tenha definido seu valor. O que torna o estoicismo tão poderoso é o fato de que ele nos ensina a ser autores da nossa própria história. Quando uma pessoa se afasta, em vez de entrar no modo de autopunição ou de querer que tudo volte ao que era antes, você passa a criar uma nova narrativa. Uma narrativa em que você é o protagonista da sua própria vida, sem depender da validação dos outros. Você começa a entender que a única coisa que pode realmente te definir é o caráter que você constrói dia após dia, as escolhas que faz e as virtudes que cultiva dentro de si. E, enquanto você segue sua jornada, a solidão se transforma de algo doloroso para algo libertador. Não é mais uma solidão que você evita, mas uma solidão construtiva. Nesse espaço de solidão, você se reconecta consigo mesmo, com seus valores, com os seus propósitos. E o mais importante, você aprende a se amar, a se respeitar e a se valorizar, independentemente da presença de qualquer outra pessoa. Ao fazer isso, você se torna uma pessoa mais completa, mais forte e mais equilibrada. No fim das contas, o estoicismo não é sobre negar os sentimentos ou fechar-se para os outros. Ele é sobre encontrar a verdadeira força dentro de si. Aprender a não ser governado pelas emoções, aceitar o que a vida nos dá e reagir com sabedoria. Quando alguém se afasta, você pode sentir a dor, mas não se deixe definir por ela. Use essa dor como um trampolim para crescer, para se fortalecer e para se tornar a melhor versão de si mesmo. E assim, você vai perceber que, ao invés de correr atrás de quem se afasta, você vai começar a atrair, com sua força interior, a verdadeira conexão que você merece. Não é sobre forçar ninguém a voltar, mas sobre ser tão forte que quando alguém perceber seu poder, sua paz e sua autoestima, eles quererão fazer parte dessa jornada. Agora que você percorreu toda essa jornada de autossuperação, reflexão e aprendizado, é hora de refletir sobre a verdadeira mudança que ocorre dentro de você. A vida tem uma forma de testar nossa resistência, nossa paciência e nosso equilíbrio emocional. Mas lembre-se de uma coisa muito importante: nada, absolutamente nada, fora de você, tem o poder de abalar sua paz, a não ser que você permita. O estoicismo nos ensina a ser independentes das circunstâncias externas. Você agora tem o poder de olhar para uma situação difícil, como o afastamento de alguém, e dizer: eu sou mais forte do que isso. Eu sou maior do que qualquer dor momentânea. E quando você adota essa mentalidade, o universo ao seu redor começa a se alinhar. Você se torna a pessoa que, quando entra em uma sala, traz uma energia de calma, de sabedoria e de poder interior. Agora é o momento de você agir. Não espere mais por um retorno. Não viva na espera, na expectativa. A verdadeira liberdade está em agir, sem precisar que o outro ajude ou compreenda seu processo. O que você faz agora define o seu futuro. O que você escolhe para si mesmo é o que irá moldar sua realidade. Portanto, não espere que o outro faça a primeira ação. Seja você o protagonista da sua própria história. Se você chegou até aqui e entendeu o poder que agora tem nas suas mãos, então é o momento de dar o próximo passo. Comece a viver de acordo com esses princípios. Não importa o que aconteça, não importa quem se afaste ou quem se aproxime. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para ser imbatível, para ser inabalável. Não dependa da presença dos outros para ser feliz. Torne-se a pessoa que, ao entrar em qualquer lugar, já carrega a paz, a força e a confiança que vem de dentro. Se este conteúdo fez sentido para você, se de alguma forma despertou algo profundo dentro de você,
Inscreva-se no canal Força Inabalável agora. Não espere mais, porque cada vídeo aqui é uma oportunidade de fortalecer sua mentalidade e elevar sua vida para um novo nível. Curta este vídeo e compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso. Não é apenas sobre seguir ou curtir, mas sobre fazer parte de uma comunidade que está comprometida com o crescimento, com a sabedoria e com a construção de uma força que nada e ninguém pode destruir. A partir de agora, sua jornada de autossuperação começa com você. E lembre-se, a verdadeira força vem de dentro. Nunca se esqueça disso.